Antes de mais nada, eu queria de novo agradecer a todos que estão aqui presentes ao vivo. Eu sei que é difícil a gente sair da nossa rotina, tanta coisa, né? É cada vez mais coisa na nossa vida, a gente vai, né, se entulhando de coisas profissionais e pessoais. E muitas vezes você chega no final do dia com a sensação de que não conseguiu cumprir o que você precisava, você se sente frustrado com isso, frustrada. E sabendo que no dia seguinte tem mais 1 trilhão de coisas para fazer. Então, tem esse problema que é próprio do nosso século, né? De excesso de coisas a fazer, excesso de informação, excesso de interação. Isso tudo nos deixa muito cansado, muito confuso. Então, eu gosto sempre de começar dizendo que estamos, sim, numa era de confusão. Estamos muito confusos, todo mundo. E eu, pessoal, para quem não me conhece, né, eu sou Cristiano Ferri, pode me chamar de Cris Ferri, meu nome artístico. Eu sou funcionário de carreira da Câmara dos Deputados desde 93, hein? Já denuncio um pouco aí a idade. Mas depois de trabalhar, e gente, eu sempre, de alguma forma, em algum momento, me senti frustrado na carreira. E eu olho assim para trás, caramba, quase 26 anos, e eu não imaginava que ia ficar esse tempo todo, viu? Eu pensei, quando eu entrei lá no Serviço Público em 93, que eu ia ficar só um tempinho, depois eu ia seguir ou uma carreira de advogado, estava fazendo direito, ou ser promotor ou juiz. Queria mesmo ser juiz. Depois fui desistindo de tudo isso. Falei, não quero trabalhar no judiciário. Fui ficando, fui fazendo cursos, me capacitando. A Câmara é muito interessante, a coisa política. Trabalhei nas comissões, trabalhei no plenário, vi a tomada de decisão, como ela é feita, como ela é tomada. Se tiver algum problema aqui no áudio, alguma coisa, vocês vão me falando, tá? Mas aí foi muito legal trabalhar no plenário, ir numa reunião ou em reuniões com os líderes, sabe? Toda semana os líderes lá da Câmara se reúnem numa reunião da semana com o presidente da casa, os membros da mesa, para decidir o que vai votar naquela semana. Eu participei dessas reuniões, obviamente, assessorando deputados. E foi muito legal ver isso, né? Ver todo esse processo aí decisório, 4 anos cobrindo o plenário, atuando nas comissões. Olha, é um aprendizado enorme, sou muito grato a isso, da política, da elaboração de leis, da construção de políticas públicas, claro, com as suas coisas boas e com as suas coisas ruins. Tem muitas coisas boas, sim. Tem muitos parlamentares, assessores aí que trabalham duro, e foi muito legal ver esse jogo. Mas depois de um tempo, eu cansei de tudo isso, eu fiquei muito desmotivado, tive várias fases de desmotivação. Não sei se vocês sentem isso, mas eu raramente senti aquela coisa de ser reconhecido, ter reconhecimento profissional. Raramente. É algo assim que eu não vi muito na minha carreira. Eu passei, então, a não esperar mais isso. Eu parei de me frustrar com isso. Você dá um duro, se esforça, dá seu sangue, dá sua vida. Tem um colega aqui na Câmara que diz: você gasta os melhores dos seus anos de vida se dedicando, e muitas vezes você não tem reconhecimentos mínimos, né? Você não... Eu raramente, ou diria quase nunca, recebi convites para ocupar cargos e posições. E eu percebi que, depois de um tempo, então, fui fazer um mestrado no exterior, aí a Câmara tem isso de muito bom, você tem possibilidades de se capacitar, né? Então ela investe muito nisso. Eu fui para o exterior, fiz um mestrado em políticas públicas. Quando eu voltei com a minha cabeça mudada. Eu entendi que eu queria trabalhar com inovação e que eu tinha que ir atrás dos projetos e tentar construir inovação a partir de um protagonismo meu. É isso que eu queria falar. Passei a trabalhar em inovação na área administrativa da Câmara, pensando sempre em melhorar a interação parlamentar e cidadão. E para sintetizar a história, gente, descobri uma vocação, fui picado pelo bichinho da inovação, tive vários problemas, várias puxadas de tapete, consegui, né, superar, e
acabei ajudando a criar alguns projetos assim que me deram muitas alegrias. Um deles é o portal E-Democracia da Câmara dos Deputados, que o nosso colega Gilson aí participou, foi coordenador comigo aí um tempo, fez um trabalho excelente. É um portal que ajuda o cidadão a construir leis junto com os deputados. E depois também o LabHack, é onde estou hoje. Dizem que foi um dos primeiros, ou o primeiro, laboratório de inovação pública dentro do Brasil, no Estado. E o primeiro no mundo. Graças a Deus já tem outros laboratórios, e agora essa é uma grande tendência de laboratórios aí públicos no Brasil, na América Latina, no mundo inteiro. E isso é muito legal, a gente ter participado desse momento. Esses projetos me deram muita visibilidade, fui chamado para participar de eventos e a participar de outros projetos de construção coletiva no Brasil, no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, bastante. Circulei muito, conheci muita gente boa, participei e participo de projetos incríveis. Fui chamado para participar de 2 TED Talks, 2 TEDx, né, a versão independente dos TEDs. Então, me sinto muito realizado. Acho que tem muita coisa para fazer, tenho muito ainda ganas, né, de fazer muito mais coisas, mas eu sinto que muitos colegas não tiveram talvez a mesma sorte, e eu ouço demais reclamações e colegas que vêm até mim e falam: Cristiano, como é que você conseguiu fazer isso? Cristiano, como é que funciona isso? Como é que funciona o LabHack? Como é que funciona? Então, eu entendi que era legal passar a compartilhar de maneira mais aberta algumas dessas percepções, alguns desses aprendizados, sempre, pessoal, com 2 focos, tá? Eu passo, assim, a coordenar a minha vida, primeiro, um lado de investir muito na visão, né, no radar. Então, eu sou muito focado, assim, para onde está indo o mundo, o que está acontecendo, quais são os grandes movimentos tectônicos que têm a ver, ou vão afetar, ou estão afetando o Estado, o parlamento. E o outro lado, pé no chão, ação, pragmatismo. Eu gosto de estar no front, eu gosto de estar lá no campo de batalha, com essa visão do que está acontecendo, mas com a mão na massa. Eu gosto de ver a execução, tá? Então, por exemplo, não nasci para ser acadêmico, embora acabei também fazendo doutorado e tal, mas não me sinto acadêmico. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou compartilhar, eu vou fazer um negócio diferente dessa vez, tá? Dos webinars que eu faço. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e vou... Tudo bem até agora? Eu não estou conseguindo olhar aqui o chat, tá? Mas legal, estou vendo aqui que vocês estão acompanhando, show. Vou fazer um negócio aqui meio maluco, tá? Mas muita gente faz porque eu também não posso fazer, não é? E vamos tentar coisas novas. O que eu vou fazer? Vocês estão me vendo aí, beleza? Eu me botei aqui numa telinha do lado e vou escrever aqui algumas coisas para vocês poderem acompanhar. Então, hoje não vai ter slide, tá? Tentar uma coisa diferente. Estamos todos aprendendo e eu também queria exercitar, né, esse lado aqui de ir digitando, como se eu estivesse falando algumas coisas, e aí a gente pudesse ter uma visão também, né, em tópicos do que eu estou falando. Então, hoje o meu foco é muito grande nessa coisa de um radar. Peraí, deixa eu aumentar essa fonte aqui. Eu gasto muito tempo observando, lendo, interagindo com pessoas. Tá meio pequeno, né? Vamos aumentar mais um pouco aí. Tá melhor assim? Dá para ver legal aí? Eu estou acompanhando aqui pelo celular, não tem muita noção. Bom, vamos tentar assim. Então, desenvolver essa habilidade do radar. Bom, então hoje eu estou observando que tem aí elementos, né, macros, que estão afetando, que vão afetar o serviço público, a administração pública, os servidores, o Estado, a ideia de Estado como a gente pensa. E, consequentemente, o serviço, as carreiras e etc. Muitas coisas, obviamente, que vocês estão verificando também, mas meu objetivo aqui é tentar organizar um pouquinho, né, a nossa cabeça,
até com uma tentativa própria de me organizar para a gente definir em categorias o que está afetando, o que está nos, de alguma forma, influenciando o nosso comportamento. Isso que vai afetar de forma muito significativamente a nossa conduta profissional, vamos colocar assim, tá? Primeira delas, chamadas tecnologias, vou chamar aqui de disruptivas. São esse conjunto de tecnologias que estão vindo de maneira muito rápida, né? Obviamente, a maioria delas ancorada por essa tecnologia aqui chamada internet, que mudou muita coisa, mas nós temos também aí blockchain, uma tecnologia, por exemplo, que a tecnologia e a metodologia por trás dessa tecnologia que gere as moedas virtuais, o sistema de moedas, o sistema descentralizado de moedas virtuais. Lembrando que eu não sou especialista em tecnologia, mas eu estudo pelo menos a sua aplicação e no que afeta o serviço público. Eu acho que a gente tem que ter essa noção hoje em dia, né? Tem que estar de olho nessas tecnologias. Então, blockchain é uma tecnologia que já está sendo aplicada nos órgãos públicos, em alguns órgãos públicos do mundo, e que eu acho que vai ter grande impacto. Porque ela criou um sistema descentralizado, que pode servir para vários fins, por exemplo, para a questão de contratos, para a questão de cartórios. Tem aí países, se não me engano, a Nicarágua, tinha lá uma experiência de implantar um sistema de validação de documentos, contratos feitos pelas pessoas por meio de um sistema blockchain, ou seja, que não precise de cartórios. Já pensou um mundo sem cartórios? Então, o blockchain, dizem que essa é uma das, digamos assim, funcionalidades, aplicações do blockchain. É um negócio que eu acho bem complicado de entender, mas que é absolutamente genial. E isso vai ter, com certeza, aí, um grande impacto no governo, no Estado, tá? Outra tecnologia, essa sim, que está já dentro do governo, a gente usa bastante Big Data. Alguém já ouviu falar de Big Data? Claro, trabalhamos com base de dados o tempo todo. Quando a gente fala de Big Data, são enormes volumes de dados. E a administração pública, ela tem muitas bases de dados. E o que é normal a gente ver é que os órgãos vão criando suas bases de dados e não vão integrando com os outros órgãos dentro dos mesmos departamentos, dentro das mesmas instituições que seja. Existe hoje um grande problema de falta de integração entre esses dados. Ao integrar ou tentar fazer esse trabalho de integrar os dados, retirar a inteligência, né, desse cruzamento de dados, a gente está usando uma tecnologia que se chama Big Data, e aí surge uma nova carreira muito apreciada pelo mercado e pelo serviço público também, que são os analistas de dados, gestores de dados, né? Aí tem vários nomes para isso, mas são pessoas que são especializadas em entender, organizar dados e retirar insights desses dados. Insights que podem implicar em decisões que vão melhorar um serviço público absurdamente, ou que vai economizar milhões ou bilhões de reais. Então, esse profissional é altamente requerido. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo bem concreto de Big Data. Então, um colega meu, numa unidade da federação, tá? Ele, servidor público, se não me engano, ele era do Detran, tá? Ele teve acesso aos, digamos assim, às 100 pessoas que mais recebiam multas de carro, né, violações nos seus carros, naquela unidade da federação, naquele estado. E aí ela passou, então, a pegar os dados, pegou esses dados, aí pegou outros dados, os dados das câmeras dessas violações, no momento que ele tomava multa. As câmeras que tem lá, né, os pardaizinhos que a gente chama, que tiram a foto lá da placa e identifica. Então, ele pegou os dados do momento e do local daquela violação das multas, desses 100, tá? Que são os, digamos assim, os mais
pé de chumbo, recebem mais multas. Estudou esses dados, cruzou e etc., e ele descobriu que se a polícia, né, no caso o Detran, fizer blitz em 3 a 5 lugares que ele definiu, com base nesses dados, em determinados horários, ele iria conseguir pegar a maioria desses, apreender a maioria desses carros e caçar, né, digamos assim, a carteira de motorista dos motoristas. Foi tiro e queda. É isso, do ponto de vista do objetivo, né, desse trabalho de fiscalização do trânsito, o Big Data, essa análise gerou valor, retirou insights que permitiu a aplicação. Uma outra tecnologia muito importante que vai afetar, que está afetando demais, é a inteligência artificial. Essa está na moda, todo mundo fala dela, todo mundo quer aplicar, todos os órgãos aí estão tentando criar os seus robozinhos para usar a inteligência artificial. Existem várias aplicações, uma que eu gosto muito é do TCU, se chama Alice. Olha só, que problema interessante que eles usaram e conseguiram resolver, ou melhorar. O auditor lá do TCU, uma das coisas que ele faz, né, pelo menos um grupo, é todo dia, pelo menos era assim, ler centenas, dezenas de editais ou atas de preço para saber, do Brasil inteiro, de contratações, né, de órgãos públicos do Brasil inteiro, para saber se havia alguma irregularidade, saber se tinha alguma coisa pegando. Imagina o trabalho que é todo dia você lê dezenas de editais, ou mesmo que você pegue por amostragem, muita coisa passa, muita irregularidade, muito indício de falcatrua, de corrupção passa. Então eles criaram lá um robozinho, que ele lê os editais, e aí a inteligência artificial é isso. O que é um robozinho nesse sentido? É um código, é um software que você desenvolve e ensina para ele, ao ler um edital, ao ler o texto de um edital, que está lá no Diário Oficial, agora em formato de dados abertos e tal, é dizer o seguinte, olha, se aparecer, por exemplo, que tem, no mesmo edital, tem empresas concorrentes que têm sócios em comum, tem aí um indício de irregularidade. Não quer dizer que tenha, mas tem um indício de irregularidade. Não pode ter, né, 2 empresas concorrentes, mas que têm sócios em comum, que pode ser um acerto, uma combinação. Ou criar condições, ou aquele edital que cria condições tão específicas que ninguém tem, só uma determinada empresa foi feita, então, para beneficiar aquela empresa. Então, eles treinaram o robô com, assim, os casos mais evidentes, né, de irregularidades. O robô, então, ele vai automaticamente ler e cria um sistema de alerta para aqueles editais. Sei lá, esses 5 desses 200, por exemplo, tem tais e tais indicadores. Aí sim, o auditor, em vez de ler 200, ele vai lá, vê aqueles 5 e aí faz uma análise aprofundada para saber mesmo se há irregularidade. Olha que legal. Então, geralmente, inteligência artificial, tá? De novo, nosso objetivo aqui não é falar sobre tecnologias, mas a gente precisa entender a sua aplicação. Essa é uma das mais importantes. Pessoal, agora nós vamos ser inundados por robozinhos que vão dizimar um departamento inteiro. Um robozinho, ele vai lá fazer o trabalho, às vezes, de um departamento inteiro nosso aí, e a gente tem que entender, então, as aplicações, até para ajudar nesse processo de implementação de inteligência artificial e não resistir, né? Porque é inevitável, a AI, né, inteligência artificial, está virando uma commodity, e a gente tem que entender cada vez mais isso. Basicamente, pelo pouco que eu entendo, quando você tem muitos dados e você não consegue organizar esses dados, você criar, então, um robozinho que vai ler com critérios, vai te tirar um suco desses dados e vai te dar insights que vai ajudar muito no seu trabalho, na tomada de decisão. Tudo bem até aí? Belezinha? Legal, estamos com um core aqui muito bom, estou muito feliz. Então, vamos continuar. Além da inteligência artificial, que é, digamos assim, está na modinha, realidade aumentada, ou VR,
realidade virtual, são irmãs. Quer ver? Vamos tentar mostrar aqui para vocês um caso real. Olha aqui, vamos ver se vocês conseguem ver. Não, isso aqui não. Peraí. Aqui. Isso aqui é o seguinte, olha só. A gente fez uma experiência aqui na Câmara e esse projeto é bem experimental, tá meio bugado, tá? É versão boi de piranha. Mas depois vocês olhem aí, coloquem assim, Lab Hacker CD, câmera 360, tá? Depois, agora não. Nós colocamos uma câmera 360, aquela câmera que filma, né? Tudo ao redor. E colocamos, pessoal, alguns dados dentro da imagem. Para o quê? Para que o cidadão possa ter uma experiência imersiva. Olha que legal. Ele possa entrar dentro do plenário, entender melhor o jogo, o que está acontecendo, quem é quem, entender se tem quórum, se não tem. Então, a gente, na imagem que é real, a gente aumenta essa imagem colocando o quê? Dados. Visualizações de dados. Por exemplo, vocês vão ver um pininho, vamos ver aqui, deixa eu rolar. E você pode, ó, se você tiver aqueles óculos VR, você pode circular, ter uma visão de dentro, né? Como se estivesse lá dentro, ó. Isso aqui é tudo dados fictícios, tá? Isso aqui é experimento mesmo. Olha só, essa barrinha aqui, ó, mostrando os deputados que estão entrando. Ainda está vermelho porque não alcançou quórum. Quando ele alcançar, tá lá o presidente da Câmara, ó. Aí botamos nomes fictícios, né? Imagem real, mas nomes fictícios. Isso aqui é só um teste, estou mostrando para vocês. O que a gente faz é isso, laboratório, experimento. Temos que experimentar bastante antes de poder colocar no mundo real. Mas você pode usar o mouse assim, ó, e vai mostrando. Deixa eu ver. Porque eu não está passando aqui o áudio, agora eu não consigo transmitir para vocês. Mas também tem uma locutora explicando o que está acontecendo. Então ela vai explicar, olha, por que tem deputados que sentam desse lado da bancada, tem outros que sentam do outro lado. Isso tem uma simbologia, tem um pessoal que é pró-governo, e o outro pessoal que é da oposição. Ele vai entrar lá dentro do cafezinho, quer ver? Ó, entramos aqui ó, nas galerias, olha só. O cidadão não consegue entrar aqui, muitas vezes, nem na visitação. Então ele vai entrar, ó, vamos ver o cafezinho dos deputados. Você nunca teve curiosidade de ver? Aí entrou no cafezinho dos deputados. Aí tem uma sala lá atrás, onde eles ficam discutindo, para esperar a votar. Muitas vezes você não vê o parlamentar lá no plenário, ele está aqui, ó, ele está discutindo aqui numa antessala, esperando, mas com a televisão ali assistindo o que está acontecendo. Olha que bacana. Então, isso aqui é uma experiência de realidade aumentada, tá? Vamos voltar aqui, pronto. Nós vamos continuar esse projeto esse ano, e vocês então acompanhem lá no Lab Hacker, projeto bem bacana. Bom, eu acho que de tecnologia vou parar por aqui, tem muitas outras, e o conjunto delas, a mistura dela, inteligência artificial com Big Data, internet das coisas, ó, uma outra das coisas, uma outra tecnologia, isso daqui gera uma transformação muito disruptiva, um poder imenso, então nós temos que conhecer e ficar de olho nisso. Bom, além das tecnologias, o que está afetando o serviço público? Olha, alguns aspectos que estão afetando, vamos dizer assim, circunstanciais, fatores circunstanciais. Aperto orçamentário. O Brasil sempre foi rico, tem muito dinheiro, tem muita riqueza, mas especialmente nos últimos tempos nós estamos mais uma crise, né? Já tivemos muitas crises, então a questão de aperto orçamentário, porque a abundância engana, né? Quando a gente está numa fase de crescimento, isso acaba gerando muitas vezes gastos desnecessários, desperdícios, então a situação de aperto orçamentário gera uma pressão muito grande sobre os gastos públicos, do qual o serviço público aí compõe uma fatia muito grande. Claro, desperdícios e privilégios. Existe muito, sim, desperdícios, coisas que não seriam
que não são essenciais, você sabe disso, todo dia você vê isso aí no seu órgão, seja qual for, privilégios desnecessários, a discussão incessante disso na imprensa, a gente sabe disso. Então, claro, dá para cortar muito desperdício e privilégio, com certeza. Uma comparação com os trabalhadores, cada vez mais constante. O servidor público ganha isso, o trabalhador ganha aquilo. A reforma da Previdência é um dos elementos que traz essa discussão. O trabalhador aposenta com o máximo teto do INSS, o servidor público pode ser 3, 4, 5 vezes mais. Então, cada vez mais constante essa comparação entre trabalhador e servidor público. Será que isso é errado? É certo? Cabe a gente refletir. Mas esse é um elemento aí que está cada vez mais presente. A mídia, na maioria das vezes, negativa em relação ao serviço público, a servidores. Muitas vezes, claro, com razão, né? Não vamos defender aqui o serviço público como um todo. Então, mas a notícias negativas, tem algumas, muita não, tem algumas, né, notícias positivas que eu vejo também, mas a tendência de ter mais notícias negativas em relação ao serviço público de forma geral. Gente, colegas que trabalham muito mal. Todo mundo conhece um conjunto de colegas que não querem saber de trabalhar, que não estão nem aí, que pensam só em si, que não entendem o mistério de ser servidor público, que não cumprem o seu papel, que se escondem na estabilidade, muitas vezes que se amparam em alguma indicação política, e esses colegas aí denigrem muito o serviço público como um todo. Que mais? Políticos pressionados por mudanças. Agora tem, só que na Câmara, de 513, 243 novos deputados estão chegando amanhã, exatamente. Dia 1º. Existe eu já sinto isso, e vocês também pela imprensa, de que precisa ter mudanças em relação ao Estado, à eficiência do serviço público. Então, uma grande pressão, os políticos estão chegando, muito pressionados, o próprio presidente da República, muitos governadores foram eleitos, em boa parte com essa bandeira. Precisamos modernizar o Estado, enxugar o Estado e etc. Então, isso também muito forte. E entra muito forte, né, aliado a tudo isso, discussões como reforma da Previdência. O que mais? Fim da estabilidade, igual o colega aí, Eduardo já colocou, né, se não me engano foi o Eduardo, né, que falou isso, o fim da estabilidade ou demissão mesmo, sem estabilidade, algumas notícias que a gente ouve falar, vamos acabar com essa estabilidade. A estabilidade, obviamente, foi criada com um bom propósito, está atendendo a esse bom propósito para o qual foi criada? E aqueles que se escoram na estabilidade para não trabalhar? Então, tudo isso hoje está com uma discussão muito grande. Terceirização, pessoal. Fala muito isso hoje, o que é essencial ao serviço público, o que não é, vamos terceirizar, de que forma terceirizar? A terceirização no passado deu certo para algumas coisas, não deu para outras, como fazer uma nova forma de terceirizar? Realmente, precisamos ter serviço de copeira no serviço público? Precisamos ter serviços de manutenção de equipamentos feitos pelos servidores de carreira? Então, até que ponto essa terceirização pode acontecer? Até nas áreas estratégicas podemos ter a terceirização? Então, também essa discussão aí, muito presente. Se fala muito em diminuição dos recursos, dos concursos públicos, né, via concurso público, certo? Só ver aqui se está tudo bem. Nova reforma trabalhista, né, de que forma isso vai aqui afetar a gente ou não. Mas
né, se veja um movimento de menos concurso público, será que nós vamos ter aí uma continuidade da contratação, da renovação na área pública por esse sistema de concurso público, que, com seus problemas ou não, traz pessoas né, baseado num sistema de meritocracia. Esse sistema de meritocracia feito por meio de concurso público é suficiente para responder às demandas que o novo Estado precisa? Também é uma discussão que nós precisamos fazer. Eu acho que o concurso público, ele ainda, de forma geral, ele não está medindo algumas habilidades muito importantes que nós precisamos ter hoje para trabalhar, que eu vou falar delas daqui a pouquinho. Salários estagnados. Vamos ter um sistema de aumento de remuneração, de recomposição da remuneração, né, das perdas inflacionárias nos próximos anos, ou não? Como vai ser a valorização das carreiras? Então, também, né, uma preocupação, será que as carreiras vão ser valorizadas? Não vão ser? Quais são os critérios né, de aumento salarial, recomposição salarial? Também uma discussão muito grande sobre isso daí. E, gente, pouco investimento em capacitação. Em lugares aí como aqui o Distrito Federal, o governo do Distrito Federal, e claro, entendemos a situação caótica em termos da situação financeira do Distrito Federal nos últimos anos, mas teve um decreto aqui do governador anterior que, por 3 anos, os servidores públicos do GDF, do governo do Distrito Federal, não podiam fazer cursos de capacitação, não poderiam fazer nenhum processo de capacitação, a não ser se esse curso fosse para ajudar a reduzir despesa, né, que gerasse alguma capacitação para esse fim. Então, eram casos bem extremos, e isso, com certeza, afeta demais a qualidade do serviço público, já que nós precisamos, hoje, nos capacitar e ser uma máquina de aprender constante, né? Alguns falam do long life learning, quer dizer, o aprendizado constante, permanente. Bom, tudo isso e mais outras questões fazem com que, para muita gente, o serviço público não seja, ele perca sua credibilidade. A nossa credibilidade está em jogo. Porque muita gente fala, olha, eles custam muito caro, não é isso? A qualidade questionável. Então, ou seja, um custo-benefício muito baixo. Pô, não está valendo a pena gastar esse montão de dinheiro com esse serviço público, com esses servidores, pelo que eles entregam. E essa percepção, gente, está cada vez, talvez, mais clara para muita gente, e a gente também usa serviço público. Você já não se irritou com algum? Você já tentou abrir uma empresa no seu estado? A minha esposa foi abrir uma empresa no ano passado, e ela sofreu horrores na junta comercial, e não tinha para quem perguntar, e tinha medo, a gente tem medo, né, de perguntar lá para o servidor público, ser destratado, porque o cara pode não te dar uma informação, ou, digamos assim, ficar com birra de você, e o seu processo vai demorar mais que os outros. A gente já não sofreu isso? Todo mundo já sofreu isso, infelizmente. Isso gera uma descrença, um sentimento até de revolta das pessoas de maneira geral. Né? Fala, olha, pagamos caro e não é tão bom. Então, precisamos mesmo de serviços públicos? Olha só, eu tenho tanto serviço de primeira qualidade na palma da minha mão, no celular. Eu compro meus livros no celular, eu leio meus livros no celular, eu vejo filmes no celular, eu tenho meu home banking, não preciso mais, dependendo do banco, né? Não preciso mais ir ao banco, eu faço tudo pelo celular. E alguns órgãos públicos eu tenho que pegar fila, eu tenho que tirar senha, eu tenho que mostrar documento, eu tenho que tirar cópia de não sei o que para levar. Aí quando você compara o mundo de hoje, que está aqui, ó, muitos serviços, principalmente privados, estão aqui na palma da mão, relativamente baratos,
né? Ou às vezes de graça, muito fáceis. E o serviço público, com esse preço todo, né? E não tão bom, quer dizer, não entrega, que eu... Então, as pessoas começam a questionar. Olha, nós pagamos imposto para educação, mas muitos de nós botamos nossos filhos em escolas privadas. Pagamos imposto para ter segurança. Ah, mas a gente precisa morar em condomínio fechado, a gente precisa botar cerca elétrica na casa. Ah, queremos transporte público. Ah, não, andamos de carro, porque o transporte público é muito ruim. Quer dizer, você está pagando muito, está pagando dobrado, e por serviço que você não está usufruindo. Então, tudo isso, meus amigos, infelizmente, colegas, gera uma sensação, né, geral de que não dá mais. Esse serviço público, do jeito que está, não dá mais. E o que devemos fazer, então? Deixa eu... Tudo bem aí? Exatamente. Temos que cobrar serviço de qualidade, está dizendo aqui o Edivaldo. Mesmo que não atenda os requisitos. É isso aí. O que devemos fazer nesse cenário? Estou falando de problemas que sempre ocorreram, né? Credibilidade questionada, né? O alto custo. Isso sempre ocorreu, só que agora está tudo mais claro, porque hoje vivemos, né, num mundo que se chama, aí eu esqueci, passei um pouco disso, né? Um mundo que se chama, alguns chamam de mundo VUCA, tá? Um mundo que é volátil, cada vez mais volátil. Isso aqui foi uma definição de alguns professores de Harvard, se não me engano, em 87, que depois da queda do Muro de Berlim, eles detectaram que o mundo estava cada vez mais VUCA. Então, esse V é de volátil, esse U é de incerto, tá? Esse C é de complexo, isso aqui é em inglês, né? Em português fica VICA. E o A de ambíguo. Então, esse mundo de hoje, ele é cada vez mais volátil. Ele tem cada vez mais mudanças, né? A gente não consegue acompanhar a diversidade e a velocidade dessas mudanças. Ele é incerto, ou seja, ele é cheio de surpresas, eu não consigo prever, não tenho previsibilidade desse mundo. Ele é complexo, ou seja, eu não sei mais qual que é a relação de causa e efeito. São várias forças contraditórias que geram um fenômeno, são tantas variáveis e eu não consigo entender o que gerou aquele efeito. E ambíguo porque muitas vezes a gente vê dois lados de uma mesma coisa que são paradoxais e a gente então fica confuso. Esse mundo então volátil, incerto, complexo, ambíguo, ele exige, portanto, um novo paradigma. O serviço público então fica também mais ainda pressionado por então esse mundo VUCA, por essas tecnologias disruptivas, por esses fatores circunstanciais aí também. Tudo isso, pessoal, gera o quê? Uma pressão por mudanças no serviço público. Precisamos de um novo paradigma. E um novo paradigma de serviço público significa, principalmente, um novo paradigma de servidor público. Nós precisamos ser diferentes. E aí, o que nós devemos fazer? Então, vamos ao que interessa, né? Primeiro eu vou falar o que não devemos fazer, tá? Não devemos fazer. Ficar chorando. Sentir deprimido, chateado, desmotivado. É claro que a gente sente isso, né? Muitas vezes eu sinto isso. Tristeza, quase depressão. Tanta gente com depressão hoje, pessoal. No serviço público e fora dela. Depressão dos grandes maus do mundo hoje. Infelizmente, pessoas se matando. Isso está aumentando cada vez mais. Se você for atrás das estatísticas, elas são assustadoras. As pessoas estão muito tristes. Mas isso não vai, né, ficar triste. Isso não vai ser uma solução para nós. Resistir a mudanças também acho que não é uma solução, né? Claro, precisamos defender nossos direitos. Eu apoio os sindicatos, eu sou filiado ao Sindileges, o sindicato aqui nosso do Legislativo, eu apoio outros sindicatos.
Muitos sindicatos estão se modernizando, mas não podemos ser defesa só por defesa, né? Defender direitos de maneira intransigente. Eu acho que a gente tem que assumir um protagonismo, né? Mas já vamos falar disso daí. Ou seja, também não devemos ficar na defensiva. A gente deve ser, então, protagonista. A gente ter autoria da mudança, a gente ter não esperar. Eu vejo muitos colegas esperando, falam, olha, reforma da Previdência está vindo. Tomara que não consigam muita coisa. Vão acabar com a estabilidade. Estou esperando aqui o carrasco chegar. Então, eu acho que é uma postura que a gente tem que evitar, porque ela não vai gerar nada de positivo. Então, o que devemos fazer, né? O que eu acho que é importante. Primeira coisa, investir em visão. Vou botar aqui até grande. Nós temos que gastar uma boa parte do nosso tempo, tá? Trabalhando a nossa visão, o nosso mindset, a nossa mentalidade. Meu amigo, minha amiga, meus colegas, tente guardar meia hora ou a uma hora, pelo menos, do seu dia, ou dentro do horário de trabalho, ou mesmo fora. Para quê? Para melhorar a sua visão, para você entender o mundo, para você ler coisas, para você ver vídeos, para você afinar, gastar um tempo afinando, porque senão você vai ficar na bolha onde a gente está. A gente está numa bolha burocrática. A gente acaba entrando e ficando numa bolha, a gente acha que não, mas sim. A gente convive com colegas, vive uma realidade que nos faz sempre ficar circunscritos àquela realidade, e a gente é contaminado por ela. É uma realidade de bolha burocrática que não mais combina com o mundo de hoje. Então vamos trabalhar bastante essa coisa da visão, tá? Calibrar a visão. Quer ver umas dicas bem práticas? E aí, nossa, Cristiano, mas são tantos conteúdos, é tanta gente falando, é tanto... Então, vamos trabalhar com a ideia de curadoria, tá? Que é um pouco um trabalho que eu aprendi a fazer e aprendi também a consumir. Em vez de eu sair lendo tudo quanto é coisa aí, eu descobri uns caras que fazem já, que são especialistas em alguns assuntos, e eu vou acompanhar só aqueles carinhas para eu ter uma síntese daquele trabalho. Então, por exemplo, inovação no mundo de forma geral, eu gosto muito do Gil Jardelli. O cara que está aí antenado. Então, assistir um vídeo do Gil Jardelli, e aqui, ó, eu tenho um aqui para te oferecer, ele veio aqui na câmera, ó, quer ver? Já vou botar aqui para você. Um vídeo super legal, esse daqui, ó. Vou até encurtar aqui, ó. Pronto. Copiar. Aí você, ó, copia aí esse link. Copia esse link aí. Tá dando para ler legal? Ó, copia esse link aí de um vídeo do Gil que ele fala aí em uma hora as tendências de inovação no mundo, tá? Então, pessoal, consuma bastante vídeos no YouTube, principalmente. Eu tenho uma lista assim para ver. Eu vejo um vídeo legal, marco lá para ver. Aí muitas vezes eu tô andando, tô fazendo a caminhada, eu tô ouvindo, não preciso necessariamente assistir, ou eu tô no carro, eu não fico assistindo, eu fico ouvindo, mas boto ali o som ligado ali no meu Bluetooth do carro. Ou mesmo nas horas vagas eu assisto esses vídeos. Você pode até colocar acelerado. Então, eu tenho ali vídeos e podcasts, que são, né, áudios gravados em programas específicos que vão te sintetizar. Então, ache esses curadores. Deixa eu organizar melhor aqui. Ache esses curadores de conteúdo para você calibrar a sua visão. Eu sou um curador de conteúdo. Por isso eu vou botar aqui, ó. Por exemplo, eu leio muito artigos de inovação de maneira geral, tá? Então, o que eu fiz? Eu vou catalogando esses, ó,
Evernote do Cristiano. Eu vou catalogando. Quando eu acho um artigo muito bom, eu marco ele no meu Evernote, que é uma ferramenta muito bacana, que serve para várias coisas, para fazer notas. É a ferramenta que eu uso para fazer notas e que também para marcar textos, que depois eu vou lá e guardo. Então, o que eu faço? Recebi um e-mail, vi um cara muito bom recomendando um determinado artigo, ou entro nos meus grupos de WhatsApp, vejo aquele artigo e falei, esse artigo aqui é bom, dou uma lida rápida assim, falei, né, como eu já conheço muito desses assuntos de inovação, depois que você leu tanto, gente, já estudou tanto, você bate o olho, você já sabe se é mais ou menos bom ou não. Então, eu já marco aquele artigo para eu ler mais tarde, tá? Então, ó, vixe caramba, deixa eu reduzir aqui, deixa eu ver se eu consigo reduzir. Ó, vou reduzir, copiar, pronto. Então, vamos ver aqui, ó. Então, deixa eu organizar aqui para vocês poderem copiar, tá? Isso aqui, depois eu não... Aí, vamos organizar aqui, pronto. Então, seja o vídeo... Opa, peraí, desculpa aí, que eu tô aqui... Deixa eu organizar aqui para vocês, ó. Então, vamos lá. Use um pouco essa fonte aqui. Uma boa. Pronto. Seja o vídeo do Gil, tá? Ou aqui o Evernote do Cristiano, você tem aqui um compilado bem sintético, não fico colocando coisa ruim, só filé mignon, né? Só la crema de la crema, de artigos muito legais sobre inovação de forma geral, principalmente no que afeta o serviço público. Bom, de forma geral, pessoal, tem uma série de conteúdos, tá? Que você pode ir acompanhando com esses curadores. Que mais? Então eu falei, o que nós temos que fazer? Temos que calibrar a visão. Segundo ponto, né? Que nós temos que fazer: cultivar, desenvolver novas habilidades. Qual que é a nossa tendência? Então, por exemplo, eu sou cientista político. A minha tendência é ficar estudando ciência política cada vez mais. O colega que é auditor, que trabalha no controle. Então, a tendência dele é o quê? É cada vez mais fazer cursos sobre controle, para ele ser um especialista cada vez mais forte naquele assunto. Colega que é professor, ele vai, então, estudar aquele conteúdo técnico e etc. Bom, o que eu estou recomendando aqui? Que você desenvolva novas habilidades e elas ligadas a soft skills, estão muito na moda, todo mundo está falando disso, que são habilidades que todos os profissionais, em todas as áreas, deveriam ter em alguma medida. Uma delas, ser rebelde. Acabou de sair um relatório do World Economic Forum, acabou de sair o ano passado, né? Dizendo que insurgência, né, que eu estou traduzindo aqui como rebeldia, é uma característica uma habilidade, uma característica que tem que ser desenvolvida, cultivada pelo servidor público no século XXI. Ou seja, ele tem que questionar, ele tem que criticar, muitas vezes, a lei. Uma vez, entrei, no começo da minha carreira, eu entrei, um diretor falou para mim, olha, nós estamos aqui para obedecer a lei, fielmente. Não estamos aqui para questionar essa lei. Eu entendo o que ele quis dizer, mas hoje em dia tem muitas leis que não fazem mais sentido. Não quer dizer isso que você tem que desobedecer às leis, mas que você tem que questioná-las, sugerir as suas alterações e, quando for necessário, ir no limite da lei para fazer o quê? Uma inovação que vai gastar menos e gerar melhor resultado. Então, vale a pena, sim, ser rebelde. O que mais? Empatia. Entender o outro. Nós não consideramos isso importante e achamos que entendemos o outro. Que, né, conseguimos vestir a camisa das dores daquela pessoa. Principalmente, né, aí são duas coisas. O cidadão que nós queremos atender, a gente acha que sabe o que o cidadão quer. A gente não sabe. Precisa fazer um trabalho de entender, de fazer, tem todo um conjunto de técnicas de como você ser empático, entender, se colocar no lugar
daquele que você quer atender, no caso, cidadão. E ser empático também com seus colegas de trabalho de outras áreas, para entender melhor como reduzir conflitos, né, no seu trabalho, no dia a dia. Tudo bem aí? Estão conseguindo aí manter a atenção? Legal. Nós já estamos indo para o final, tá? Colaboração. Eu não vou me alongar aqui, citando só algumas. Temos que aprender a colaborar. Eu colaboro com alguns projetos, inclusive fora da Câmara, de graça, não ganho nada com isso. Mas ao ajudar outras pessoas, essas outras pessoas também, quando eu preciso, me ajudam. E a gente tem uma relação de colaboração que faz com que eu consiga ter, então, muitos recursos que outros colegas que não colaboram não têm. Então, colaborar, trabalhar de maneira, né, vamos construir juntos isso daqui, eu não preciso ter o meu nome ali com destaque, mas eu vou te dar uma força, tá? Agora, esse projeto aqui, eu sou protagonista, eu quero que você me dê essa força. E, obviamente, eu vou ter mais protagonismo. Então, entender essas trocas e exercitar a colaboração é também uma soft skill, uma habilidade que nós temos que desenvolver para todas as áreas, independente do nosso conhecimento técnico. Bom, e aí tem outras, né, soft skills. Eu não quero me alongar mais, nosso tempo aí já está acabando, mas, de forma geral, aquele especialista, aquele servidor público, que é juiz, que é promotor, que é um técnico de enfermagem, que é um professor, que trabalha no controle, qualquer especialidade que você tenha, né? Como eu que trabalho no Legislativo, muitos colegas aí do Legislativo, se você, além dessas habilidades técnicas, dessa qualidade técnica que você tem, você também investir nessas soft skills, você vai ser sempre um servidor diferenciado e você vai ter, assim, praticamente uma garantia de ser um profissional que, inclusive, pode ser aceito no mercado, se você quiser fazer isso um dia. Porque o mercado está procurando pessoas que questionem, que entendam o outro lado, que colaborem, que sejam bons negociadores, que cultivam liderança. Liderança hoje é para todo mundo. O novo conceito de liderança implica que temos um líder em cima, no nível estratégico, e temos vários líderes em todos os níveis, todo mundo sendo líder nesse mundo de hoje, todo mundo assumindo o protagonismo. Bom, falamos então, né? Falamos então de calibrar a visão, novas habilidades, ferramentas simples, novas metodologias de trabalho, exemplo aqui do Design Thinking, todo mundo falando disso, né? Quero saber aí, quem aqui de nós já participou de alguma experiência de Design Thinking? Fala assim, eu, aqui no chat, para eu saber. E Design Thinking não dá para explicar, quer dizer, claro que a gente pode explicar, tem vários vídeos, ensino, etc., mas a melhor coisa é participar. Quando você participa, você entende, e é uma metodologia de colaboração em grupo para você construir inovações, soluções, é muito legal. Então, conhecer diversas ferramentinhas, tá? Gente, ferramentas simples, como, por exemplo, o Slack. Se eu uso o Slack junto com o Trello, eu já faço miséria, isso aqui já me ajuda a coordenar altas equipes num alto nível de eficiência. São ferramentas, por exemplo, gratuitas até um certo nível. Então, ter acesso a ferramentas simples, que eu não preciso pedir para a área tecnológica, e com metodologias como Design Thinking e muitos outros, muita gente participou aqui já do Design Thinking legal, a gente consegue resolver vários problemas. No curso de inovação que eu dou, eu tenho lá 3, 4 guias que eu uso como base, somando todos eles, tem lá 300 metodologias, e, na verdade, você vai usar 4, 5, que são importantes, né? Então, nesse curso, eu pego assim, o que é mais essencial e mais simples, que já vai criar, assim, um grande
estrago positivo no nosso trabalho, né? E ferramentinhas aplicativos. Eu estou sempre testando ferramentinhas, sempre. Eu pego aí algum amigo meu e falo, o que você está usando, cara? Ah, isso serve para quê? Eu vou lá e testo. Então, porque essas ferramentinhas simplesinhas, às vezes você paga R$ 30 de assinatura, aquilo quebra um galho enorme. Então, a gente tem que usar cada vez mais. De forma geral, eu não vejo os colegas usando essas ferramentinhas. Então, coisas bem práticas. E a outra coisa, gente, o último ponto, né? Hackear a máquina. E aqui, graças a Deus, eu desenvolvi, junto com muitos colegas, maneiras muito rápidas de conseguir atalhos para fazer as coisas. Então, por exemplo, dando os meus cursos, aí o pessoal sempre reclama, eu quero fazer inovação, aí vão falar dos problemas, né? Ah, tem muita ingerência política, não tem continuidade nos processos, né? Muitos colegas aqui falaram, há muita briga nos setores, o jurídico, o controle fica podando a gente, mas uma das principais reclamações qual é? A área tecnológica não prioriza os meus projetos. A área tecnológica, eu estou lá no último, né? Meu pedido está lá dos últimos da lista. E quando entrega, não entrega tão bom, demora para entregar e etc. De forma geral, me desculpe aí alguns colegas aí da área tecnológica aí que trabalham, mas o pessoal que está sempre pressionado, né? São muitas demandas. Enquanto que eu acho que isso não é desculpa. Então, a primeira coisa que eu aprendi, eu não vou depender de uma tecnologia que eu tenho que pedir para a área tecnológica para fazer um trabalho de inovação. Eu penso o seguinte, e essa é uma das primeiras hackeadas que eu aprendi a fazer. Com o que eu tenho hoje, o que eu posso fazer? Um experimento mínimo, um projeto mínimo, ou mesmo que eu tenha que pegar uma ferramentinha dessas aí da iniciativa privada. O que eu posso fazer? Para quê? Para já provar um conceito, provar um valor. Que com isso, ao você fazer um experimento, né? Então, fazer experimentos com o que tem na mão, você já vai o quê? Provar um conceito. Mesmo sendo bugado, mesmo sendo com aplicação muito limitada, você vai provar um conceito. E daí você vai comunicar e marketar bem esse protótipo que você fez. Aí depois você pede mais recursos. Entendeu? Então, não vamos aceitar essa reclamação. Eu preciso de recursos para inovar. Não, vamos inovar pequeno para ganhar apoio, para então poder pedir mais recursos e aí sim. Por quê? Porque você prova, você mostra confiança para o seu chefe ou para alguém que vai poder decidir numa instância superior, que você tem condições de fazer aquele projeto melhor. Quer ver outro exemplo de uma hackeada? E aí é para encerrar, tá? Todo mundo aí de boa? Estão cansados? Tá, eu vou... Oi. Eu vejo aqui que muita gente já está cansada, mas para encerrar o nosso papo, tá? A gente tinha que fazer um hackathon em 2 meses, em 2013. Na época, não se tinha muito isso. E a gente precisava contratar. E aí fomos no jurídico da Câmara, e o pessoal, né, fazendo o seu trabalho sempre muito bem, falou, olha, tem que fazer um concurso público. E a gente fez as contas que ele ia demorar uns 8 meses, pelo menos. O que a gente fez? Conseguimos patrocínio do nosso sindicato, que é o Sindileges, para pagar os prêmios para o pessoal. E daí fizemos um regulamento sem passar pela 8666, já que aquilo também era uma atividade de educação. Então, ela formalmente foi considerada uma atividade de educação, né? Então, o Centro de Formação participou, inclusive, mas nós não precisamos passar pela lei de licitações. Fizemos um regulamento com as melhores regras de hackathons que tinham na época. O prêmio foi dado não pelo órgão público, mas pelo um sindicato, que é uma entidade privada. Então, não entrou na lei 8666, e nós abrigamos como uma atividade educativa. Funcionou que é uma maravilha, deu muito certo, todo mundo ficou feliz, tanto é que isso gerou a criação
do laboratório hacker da Câmara dos Deputados. Né? É onde estou hoje, tá? Esse foi um exemplo de uma hackeada, né, de você otimizar recursos com o que você tem para você poder, então, continuar com seus projetos. E, então, já vou agradecendo e me despedindo. Foi um prazer estar aqui com vocês discutindo esse tema aí sobre inovação, desafios e etc.